Boa noite. Hoje nós vamos falar sobre a alimentação, né? Vou conversar com a Stephanie Pereira, nutricionista. Vamos... Boa noite. Oi, oi, boa noite. Tá dando pra me ouvir bem? Você está me ouvindo bem também? Tô ouvindo bem. Ah, então tá ótimo. Gente, sério que você ainda tá no trabalho uma hora dessa? Estou acabando os atendimentos agora. Isso que é profissionalismo, ó. A gente vai falar sobre isso aí durante nossa live. Quero te agradecer por ter topado essa entrevista. E espero que a gente consiga tirar de dúvidas, né? Bom, eu não sei se a internet ficar muito embaçada, alguma coisa assim, você me fala, que aí eu troco aqui, que eu tô no Wi-Fi e meu Wi-Fi dá problema de vez em quando, tá bom? Bom. Ai, manda um beijo pra Thaís também, saudade dela. Stephanie, começa se apresentando pra galera, fala quem é você, o que você faz da vida, quantos anos você tem, suas especializações, enfim, o que você achar necessário. Tá, ok. Então, gente, boa noite. Eu sou a Stephanie Pereira, sou nutricionista clínica, esportiva e comportamental, né? Então, voltado para esse lado consciente, né? Porque não adianta a gente pensar somente na comida e não pensar na relação que a gente tem com essa comida. Então, em função disso, a nutrição comportamental, ela entra, não é aquela coisa de que você pode comer tudo. Você pode comer de tudo, mas você não precisa comer tudo, tudo, tudo. Quando você consegue entender isso, não importa qual é a vertente, muitas vezes você vem tratar no consultório, você consegue evoluir muito mais. Porque às vezes a pessoa precisa cuidar de uma doença, de certa forma, e se ela entende, né, qual é a relação dela com a comida, vai ficar muito mais fácil, não vai ficar aquela tortura que é começar a se limitar. Porque quando a gente começa a incluir mais alimentos do que excluir, isso acaba ficando muito mais leve do que na maioria das vezes se é. Verdade. Bom, quando você lembra assim de nutrição, de alimentação, qual é a primeira lembrança que te vem na mente assim? Pode ser da infância, algum momento que você teve um alerta, qual a primeira lembrança forte que você tem sobre alimentação? Uma das coisas que eu mais gostava de fazer era brincar de quê? De comidinha. Isso desde os 2 anos, todos os anos eu pedia ao meu pai aquele joguinho de panelas para poder brincar. E daí eu queria, não era somente, né, fazer a comidinha de brincar, não, eu queria dar a comida para as bonequinhas, para as crianças, e cada vez mais eu fui crescendo com esse querer cuidar pela comida mesmo. Então daí eu fui crescendo e fui vendo que realmente era inato. Aí me veio, né, porque meu pai fez bariátrica quando eu estava na fase de decisão. E aí, por causa disso, eu falei, não, peraí, eu posso realmente fazer isso da vida. E é o que eu faço, não nego isso. Ah, então o seu pai ter feito bariátrica foi um impulso ali para você ter certeza do que você queria. Mas você já estudava? Você deu alguma ajuda para ele? Porque tem todo um processo, né? Bariátrica todo mundo acha que quer fazer e acabou e emagreceu. Não é, tem todo um processo psicológico, né? E de alimentação correta, né? Exatamente. E foi daí que, né, eu fui tentando modificar os hábitos em casa, porque ele perdeu 50 quilos com a bariátrica. Porém, né, ele precisava ainda perder mais porque ele é cardíaco. E aí, dentro de 2 anos, ele perdeu 22 quilos. Você imagina num processo onde ele não podia fazer atividade física, realmente tomava Nossa, muita.
e era algo muito limitante e ele era compulsivo alimentar. Então, qualquer alteração que tivesse no trabalho, ele tinha uma crise compulsiva, uma crise de ansiedade junto. E aí, pouco a pouco, a gente foi incluindo. Mas pai, você sabe, né? Eu, não, que Aham. isso? Eu sei como fazer. Mas aos poucos, hoje em dia, ele conseguiu realmente tratar essa parte da compulsão alimentar. Não, realmente não voltou à tona e ele está se mantendo no peso que ele realmente perdeu, porque ele entendeu que a relação com a comida era muito mais afetiva do que propriamente dito, porque às vezes a gente tem esse contexto, né, de que na infância a gente não tem uma coisa e a gente começa a querer mais, mais e mais, porque a gente acha que agora a gente pode tudo. Só que ao mesmo tempo, quando a gente não trata essa relação lá de trás, né? Por exemplo, o meu pai, tem 8 irmãos, né? Então era uma infância muito difícil e ele também direcionou isso muito para mim, né? Todo mundo acha que você comia o quê então? Era só fruta. Não, eu como de tudo, porém eu comia muito industrializado quando era criança. E ele se sentia nessa obrigação e até depois de formado, muitas coisas que eu comia quando criança, ele continuou comprando, porque ele achava que se ele não comprasse, ele não era um bom pai. Então, a comida, ela tem uma relação também de que a gente vai querer dar para os nossos filhos aquilo que muitas vezes a gente não teve ou tinha de uma forma escassa. E a gente, como negro, né, isso é muito comum. Então, é fundamental que a gente também, hoje em dia, né, possa encorajar as crianças a, de fato, já se alimentar de uma forma mais adequada, para que tenham a saúde muito melhor fundamentada, mas ao mesmo tempo que a gente possa ser mais, crescer mais e entender qual é a relação que se tem, para não direcionar para uma compulsão alimentar. E quando a gente fala de pandemia, né, o que a gente teve nesse contexto de pandemia? Foi esse desequilíbrio alimentar. Cara, você falou tudo, né? Gente, por exemplo, não sei se você, acredito que você ainda não é mãe, né? Mas eu sou mãe. Então, assim, meu filho gosta muito de traquinas. Teve fases, né? Fases e fases. Comia muito geleia de mocotó, todo dia era geleia de mocotó. Gabriel, boa noite! Maravilhoso. Gabriel que fez essa ponte aí, gente, entre eu e essa mulher aí maravilhosa. Eu adoro esses amigos que me apresentam pessoas pretas, mulheres pretas fodas, homens pretos fodas, adoro. Eu tenho assim, sou fã, sabe? E te conhecer tá sendo maravilhoso. Mas, assim, meu filho, ele comia muito traquinas. Ele, se deixar, ele come hambúrguer. É aquele nuggetzinho direto. Eu tenho que ficar ali, ó. Tipo, eu falo pra ele, não vou te forçar a comer coisas que eu também não gosto, mas você vai experimentar. Mas aí, de vez em quando, eu vou lá e coloco no meio da comida, não vou comer. Vai comer sim. Tem gente passando fome, você vai comer sim. Queria ter isso, você entendeu? Porque o que a gente não teve, a gente quer dar. Mas tem que ter esse limite, sim. Tem que ter essa noção de saúde, né? Com certeza. De forma mais consciente também, para que a criança entenda. Né? Porque antigamente era aquele que vai comer e acabou. Entender. Hoje em dia a criança já é muito mais ativa a ponto de entender que precisa comer para não ficar doente, o que aquele benefício, né, daquele alimento traz. Então é fundamental a gente também ir explicando, né? Porque quando a gente explica tudo que você Uhum. come, as pessoas às vezes pensam assim, no legado comportamental, né? Dos valores, dos princípios, mas o legado nutricional ele nos acompanha. Então, por exemplo, minha avó tinha várias preparações que hoje em dia eu prescrevo para os meus pacientes. Então, é um legado que vai sendo perpetuado. E olha que eu ainda não tenho filho. Você imagina até o dia que eu tiver filho. Então, provavelmente você, algo que a sua avó, a sua bisavó preparava, vem sendo carregado. É a nossa herança, é realmente o que a gente come. Muitas vezes, pode ser até um miojo que seja, né? Mas, Ah, realmente, é o que a gente passa pela frente. não fala. Porque é uma coisa fundamental. Qual é Alguém o contou maior alguma problema? coisa que o viagem emocional mexe com a alimentação? Na pandemia É, tenebrosa, trabalhando, foi tentando comer de a tudo, Jaqueline. isso. Ela Tá tentando colocou que. correr atrás de prejuízo. E a Tayane também falou que engordou 7 quilos aí na pandemia. Eu acredito, cara, 7 quilos é muita coisa, né? Mas também dá para entender. É muito psicológico, né? Com certeza. E essa relação ela é muito fundamentada. E fora que também, né, quando a gente tem um contexto de medo, tudo vai acontecendo, né, com que a gente queira, né, se acolher na comida. E aí a gente vai se acolher na comida com que comida? A comida que a gente gosta. E cada vez mais as pessoas têm esse contexto de comida afetiva, né?
E fora a comida, também teve muito desequilíbrio relacionado ao álcool, por exemplo. Aquela famosa cervejinha para assistir uma live, e aí quando vai ver, a pessoa vai lá e toma cerveja todos os dias, toma vinho todos os dias. Muita gente, né, tornou o álcool como se fosse um anestésico durante essa pandemia. E aí o que que aconteceu? O álcool ele nunca vinha puro, e aí era um petisco junto, e aí virava aquela bola de neve, aí no almoço já foi aquela friturinha, e cada hora uma coisa a mais. E com isso, né, o corpo fez o quê? Porque a pessoa acabou não saindo tanto como antes, né, porque a rotina da vida acabou sendo, né, muito em casa, e com isso o ganho de peso ele veio. E muita gente, assim, eu recebi pacientes após 4 meses de pandemia que ganharam mais de 30 quilos, né? Então, a desordem metabólica, do estresse, muita coisa acontecendo, foi realmente isso, porque quanto maior o fator de atividade, ainda mais por atender atleta, né, da parte esportiva, quanto maior o fator de atividade, maior o consumo. Eles já estão acostumados. Eu tenho pacientes que têm cardápios de 6.000 calorias e tá tudo ok, barriga trincada. Só que aí, se ele para o fator atividade, o que, que acontece? Ele já se acostumou a comer bastante. Então, é fundamental que a pessoa comece a entender também, né, qual é o contexto e por que, que ela está querendo comer aquilo ali. Então, é aquele famoso assim, vou comer um doce para tirar o gosto do salgado da boca, aí eu vou lá e como o salgado para tirar o gosto doce da boca, e daqui a pouco a pessoa está o dia todo comendo um monte de besteira. Então, para que isso não ocorra, né, é fundamental ir entendendo e voltando aos poucos. Fator atividade e equilibrando. Não precisa deixar de comer aquilo que gosta, mas também não pode deixar ter esse impacto todo na saúde, porque muita gente teve alteração de exames, teve muita gente já em estado pré-diabético, né? E teve gente já com hipertensão, muita coisa instalada, porque já estava limítrofe, e daí, com esse contexto de pandemia, piorou tudo, até por causa do estresse também. Então, quem tinha ansiedade já piorou, quem não tinha, descobriu, e assim foi. A gente fala só de peso, né? A gente fala só de peso, mas a gente não tem noção também que tem a questão da saúde também, né? É todo no conjunto. Mas me diz uma coisa, o miojo faz tão mal assim, porque, gente, aqui em casa teve uma época que era um vício. Hoje em dia nem tanto, a gente conseguiu organizar, né? Porque na pandemia eu fiz isso, eu organizei, eu fiz uma reeducação alimentar, estava tendo a ajuda de um grupo e tal, que estava rolando na pandemia. E aí eu fiz uma reeducação. Então, realmente, tem um tempo que eu não sinto o gosto do miojo. Eu amo. Meu filho ama. Então, se deixar, é todo dia miojo e ovo. Que a gente ama. Só que aí eu consegui dar uma segurada nisso, porque eu sei que tem muito sódio no tempero e tudo mais. Mas seria só isso mesmo, a questão do tempero, ou se eu fizer um miojo, botar um temperinho meu, tem problema? Então, ele é super processado. Então, o miojo, para ele ficar daquele jeitinho ali, ele cozinhar muito mais rápido, ele é frito e condensado, entendeu? Então, é como se ele passasse pelo processo 3 vezes. Então, supondo que quer comer um macarrão, sugiro que você coma o outro macarrão, entendeu? Tem um nível de processamento menor. Até porque o tempo de vida dele acaba sendo muito maior e ele cozinha muito mais rápido. Tudo que é muito instantâneo tem um processamento muito maior ali, muito mais aditivo, corante, conservante. Isso, curto prazo, não teria problema. Agora, se é algo que vocês gostam muito e é muito recorrente, a tendência é que, além da retenção que vai vir, logo você vai ficar inchado, mas a longo prazo de ter um risco cancerígeno mesmo, né? Porque quanto mais processado, pior isso vai se alojando. Então, o ideal é que você não consuma, né? Come um macarrãozinho lá, cozinha o macarrão. Eu vou cortar, vou exigir que minha mãe não compre mais. Quiser, a gente faz um macarrão quando quiser comer. Ai, gente, tô tão triste. Ai, enfim, a vida tem que seguir, a vida tem que seguir. A gente sabe das coisas. Mas uma coisa a gente ouve assim de um profissional, a gente leva um choque, né? A gente fica, realmente é sério. Enfim. Bom, você se formou em 2015 e desde então você atende 3 especialidades, que você já comentou um pouco. Eu queria que você explicasse para a galera quais são as diferenças entre nutrição clínica, nutrição esportiva e a comportamental e para quem são indicadas esses 3 tipos, né? Então, no caso, a nutrição clínica é a que é voltada mais para esse tratamento de doenças, para como funciona o metabolismo, para que de fato haja, né, a prescrição e a manutenção ou prevenção da saúde. A nutrição esportiva é a nível de desempenho esportivo. Você vem, né, tipo, não é só simplesmente, porque às vezes a pessoa entra na academia e tem essa conclusão. Entrei na academia, eu preciso de uma nutricionista esportiva? Às vezes não, porque às vezes a demanda dela é uma demanda
que é voltada para tratamento de doenças, por exemplo. Então, o protocolo utilizado, né, ele não vai ser o esportivo propriamente dito. Porém, quando você tem, supondo, um atleta de ciclismo, um atleta de corrida, de luta, que são esportes de alto rendimento, até um bodybuilder mesmo, ou a sua constância de atividade física, ela é um pouco mais aumentada, o ideal é que seja um nutricionista esportivo para alinhar isso a nível de suplementação, para não correr o risco, né, de você ter um cálculo superestimado ou subestimado, porque também acontece. E aí esse atleta não vai conseguir render a performance propriamente dita, porque se eu analisar o exame de um atleta na vertente esportiva, eu tenho um diagnóstico. Se eu avaliar na vertente clínica, eu tenho outra. Então, sabe aquele contexto assim, que a pessoa treina pra caramba e aí chega no cardiologista, muitas vezes o cardiologista vai falar assim, mas você é hipertenso. Mas às vezes esse cardiologista não sabe que essa pessoa, né, acabou de chegar de um treino, por exemplo, e ele não comunicou isso. Por isso que o ideal é que a gente converse, né, com o profissional que nos acompanha, seja ele médico, seja ele nutricionista, fisioterapeuta, para que isso gire e o outro saiba, porque senão ele acaba recebendo um diagnóstico diferente do que ele realmente pratica a nível esportivo. Então é muito comum isso acontecer, igual, por exemplo, suplementação de creatina. Não sei se você já ouviu falar. Ah, para ganhar força, ganhar massa muscular, todo mundo, né, entra na academia e quer tomar creatina. Aí não notifica o médico que faz o acompanhamento. E aí, quando ele faz o exame e dosa a creatinina da pessoa, ele acha que a pessoa está consumindo proteína demais, que o rim não está conseguindo sintetizar e que a pessoa já está quase entrando no hemodiálise. Nossa Então, é muito Senhora. importante, né, que sinalize para que não aconteça de ter um diagnóstico inadequado. Outro ponto é a nutrição, né, comportamental, que é voltada para esse lado de conscientização da alimentação, para poder tratar transtornos alimentares e também, né, criar uma boa relação com a comida. Porque o que geralmente acontece, né, quando você precisa, por algum motivo, seja ele esportivo ou seja ele clínico, modificar a sua alimentação. Se você não entende como isso está acontecendo emocionalmente e tem uma questão, né, que você direciona a sua ansiedade para a comida, você direciona esse estresse do trabalho para a comida, a tendência é que no início você faça e depois deixe para lá. Quantas pessoas que você conhece que começou uma dieta e depois deixou para lá e tomou pavor aquilo ali, começou a comer muita besteira, né, de forma muito recorrente, tipo, perdeu 5 quilos, daqui a pouco essa pessoa ganhou 15. É justamente por esse contexto muito restritivo. Então, para que haja, né, uma melhora desse quadro, sem ter que, de fato, a pessoa ficar num contexto de restrição, a nutrição comportamental ela vem trazendo um olhar novo sobre a nutrição. E não somente aquele pode ou não pode, que é muito comum. Pode comer isso, não pode comer aquilo. Então, a nutrição começa, peraí, qual horário que você está precisando comer isso? O como que você se sente quando você come isso? Por que você está buscando isso quando você fica triste, quando você fica estressado? É esse limiar de emoções que a gente vai agregando. E quando a gente fala, né, da questão de ansiedade, compulsão, TPM de mulher, é muito comum a gente achar que isso é normal. Só que no contexto esportivo é surrealmente necessário, porque às vezes esse atleta ele precisa, de fato, estar mais voltado para um protocolo por causa de um campeonato, por exemplo. Então, às vezes, a pessoa ela quer comer pizza, mas ela não pode comer nada além de arroz e frango, por exemplo. Então, se ela não entende como que aquilo vai funcionar, por quanto tempo vai funcionar, ela vai abandonar tudo. Só que dependendo do como é, você consegue ferrar com a competição daquele atleta. E às vezes uma margem de cálculo, uma colherzinha a mais, uma colherzinha a menos, ele perde uma medalha, ele perde um pódio. E só quem realmente chega lá consegue, de fato, falar assim, realmente, funcionou. Eu, por exemplo, sou suspeita a falar porque eu sou apaixonada por esportes de desempenho, porque é justamente isso. Muitas vezes, quando você pega um atleta, ele está lesionando demais, quando você consegue, né, botar o aporte dele da forma adequada, ele começa a voar e você, nossa, é muito gratificante acompanhar isso. Assim como também o lado do emagrecimento. É muito comum as pessoas estarem cansadas demais de fazer dieta o tempo todo, de tentar o tempo todo e não conseguir. Mas por que essas pessoas muitas vezes não conseguem? Porque elas não se entendem. Elas ficam o tempo todo buscando o certo e o errado, e o excesso de certo acaba se tornando errado. Quando a gente vai fazer, né, a anamnese,
Quando eu vou ver, a pessoa está fazendo 5 estratégias nutricionais num cardápio só, num dia só. Então, ela, no início, né, ela tá na cetogênica de manhã, então ela come o bacon. Aí, depois, ela vai para uma low carb, então ela só come, né, o frango com o osso. E depois, à tarde, quando vai ver, ela já tá numa norma calórica, porque já deu a vontade de comer doce. E aí, quando chega a noite, ela já tá numa estratégia completamente diferente. Aí, no dia seguinte, ela já entra no jejum e assim vai. Só que a gente fica o tempo todo querendo acertar. Só que ninguém diz pra gente, né, como que a gente pode se relacionar com a comida de modo a de fato acertar. E fora que também tem um momento de lazer, às vezes tem um aniversário do seu filho, você imagina, tô de dieta, não vou comer uma fatia de bolo, seu filho vai, mamãe, primeiro pedaço é pra você. E aí? Muito Complica. triste isso, muito triste. Então, eu tenho essa visão para a nutrição que, de fato, você possa comemorar e tá tudo bem. Amanhã você vai voltar para o caminho e tá tudo se escorregou, levando e continua andando. Eu estava conversando hoje, né, contando sobre essa questão de ceia de Natal, festa comemorativa, do como que pode ajudar, né? E aí as pessoas, tá, mas aí não pode comer. Eu falei, tá, pode ou não pode? Muitas vezes é coisa que atrapalha, porque aí você desliga, né, o seu telefone para as pessoas não verem, porque muitas vezes as pessoas postam aquilo que é comumente aceitável. Então, ninguém me contou. Eu já vi em restaurante as pessoas pedirem 2 pratos. Um prato que posta no Instagram e o prato que realmente come. Então, Gente, que babá. Gente, estão vendo, né, gente? A nutricionista está revelando. Não acreditem que todo mundo que está postando aí, ó, pratinho bonitinho, saudável, estão fazendo isso mesmo, tá? Então é isso. Vai cada um no seu tempo, cada um vai procurar sua nutricionista, ver o que é melhor para você. Não fique sendo guiado por ninguém, pelo amor de Deus. efeito manada, tá na moda, vamos todo mundo comer isso. E assim vai, as pessoas estão sofrendo muito. E aí eu estava falando justamente nisso, de ter um contato, uma comunicação adequada com o profissional que realmente te atende, para que isso possa girar, porque às vezes tem coisa que faz super sentido para você. E fazendo, calculando direitinho, às vezes a pessoa consegue chegar. Eu tive um paciente, né, que era já idoso, e aí todo mundo tentou, ele passava por um monte de profissional e todo mundo tentava tirar tudo dele. E aí foi chegando o próximo Natal. Aí ele já ficou revoltado, né? Tipo assim, meu Deus, não vou comer a ceia de Natal. Eu falei, peraí. E era um casal de idosos, assim, né? Eu falei, não, eu vou calcular esse cardápio. Liguei pros filhos, falei assim, olha só, vocês me falem tudo pra fazer na ceia. Que eu vou calcular isso. A gente vai medir a glicose antes, a gente vai medir a glicose depois comeu. 2 horas depois, isso tem que estar normal. Eu vou conseguir chegar nesse cálculo. E aí a gente foi, né? E nossa, aquilo para eles fez com que uma pessoa que era completamente resistente à alimentação, ela depois daquilo ali, ela entendesse que se ela tivesse equilíbrio, se ela tivesse controle, ela ia poder ter momentos sim de lazer com a família dela. E daí, essa pessoa passou a seguir o planejamento de forma muito mais linear. Porque quando eu falo para você, não pode, falei não, o teste de autocontrole, você vai querer comer aquilo o tempo todo. E quantas pessoas ficam falando assim, tô de dieta, não vou comer chocolate. E aí, ao invés de comer um batom, quando come, passa na americana, carrega aquela bandeja toda 3x10 e come trocentas barras, gente. Quem mais faz isso? Muita gente faz isso. Quem nunca? É muito importante que se aprenda a conviver com os alimentos, se aprenda a conviver com o que você gosta. Eu sou completamente contra isso de tipo assim, não, não vou olhar nunca mais. É um tal de nunca mais. Por quê? Isso ferra o merecimento da pessoa. Quando você diz que você não vai mais fazer uma coisa e você faz, é tipo assim, caraca, eu perdi para aquele chocolate, eu perdi para minha batata frita. E agora? Aí, da próxima vez, né, você vai achar que você não é capaz de seguir uma dieta. Porque você não se julga capaz por um momento que você deslizou. Então, por isso que o nunca mais é muito tempo, gente, para nunca mais. A vida inteira aí pela frente. Não, vamos ter que lidar com os alimentos para daí as coisas irem caminhando da forma correta e tá tudo bem. Você vai atingir o resultado e vai manter. Porque a questão é que tem muita gente que perde 30 quilos às vezes e daqui a pouco ganha 50 porque não melhorou a relação com a comida durante esse período. Ah lá, compra na Arrasou. promoção, ó. 10. É isso, é a realidade da nossa vida. É, mas é isso, é aprender a conviver, né? Bom, eu acho que eu vou ter que trocar a minha internet, que você embaçou um pouco aqui pra mim. Calma aí, vai dar uma travadinha, mas segura aí.
Tô, gente. Voltei. Troquei a internet, tudo ficou lindo. Bom, o Gabriel perguntou aqui, na hora que você falou da creatina, né? Ele perguntou, afinal, faz bem ou faz mal? Eu tenho pedra no rim, então seria uma coisa indicada pra mim, de acordo com. Então vamos lá, fala aí pra gente. Faz bem ou faz mal pra quem. Tá bom. Voltou, pode falar. Você perguntou da Se é creatina. isso. Se faz bem ou faz mal, e se é indicado para pessoa que tem pedra no rim, se não, para quem é indicado, né? Como que é feito esse tratamento aí, esse uso? Então, no caso, não seria para todo mundo, depende de qual o contexto, né? E de como está sendo feito. Porque às vezes as pessoas acham que é só simplesmente dizer na academia eu preciso tomar. E às vezes no protocolo de emagrecimento, no nível de treinamento que a pessoa tá, não vai ter necessidade de realmente tomar. Porque ela vai otimizar a nível de força e de explosão. Assim como também o rendimento de outros esportes, como por exemplo o ciclismo, a corrida, o chute, né, do Muay Thai, do boxe. Então, nesse caso, seria mais indicado. Agora, para uma pessoa que está, né, somente, estou praticando 2, 3 vezes na semana, não tem necessidade de fazer uso crônico. E se já tem uma questão renal, o ideal é realmente não fazer o consumo. Porque não é que vá fazer mal. A questão é o como que vai ser essa filtração, né, desse rim. Se você também está tomando água na quantidade adequada, se você está dormindo bem, para poder a gente colher todos os resultados que a gente quer. Só que aí geralmente o pessoal faz o quê? Nada, só toma e espera um milagre e a multiplicação dos pães. De verdade. Qual é a diferença, Stephanie, da dieta para educação alimentar, né? E que é para quem você indica, né? Uma ou outra, né? O que você indica mais? O que é preferencial? Então, a questão é que dieta, né, veio num contexto onde todo mundo já encarou como punitivo. Mas dieta, né, no bem grosso da palavra, seria qualquer tipo de prescrição alimentar que você tenha, independente se é para ganho ou se é para perda de peso, se é esportivo ou não. Então, não mudaria. Só que como todo mundo associa, vou fazer dieta, pronto, eu vou tirar tudo. Ficou esse contexto de diferenciação de dieta para a reeducação alimentar. Mas a dieta com esse tom mais restritivo, mais punitivo, ele seria, né, nessa questão, nessa linha de que, se você tem uma boa relação com a comida, durante um período, ela teria prazo para começar e prazo para acabar. Supondo que você seja minha paciente, né, e aí você apresentou nesse último mês uma retenção de líquido diferente porque você estava muito estressada e a sua rotina mudou completamente. Então, a gente vai fazer uma dieta de 21 dias para poder corrigir esse protocolo. E aí você está fazendo drenagem e tal, e aí a gente vai melhorar esse aspecto. Ok, beleza, eu te dou uma data de início e fim e faço uma restrição durante aquele período, realizo seu metabolismo e faço um novo planejamento para você. Ok, dentro de uma reeducação alimentar, a gente tem como fazer isso. Agora, numa reeducação alimentar, a proposta é realmente mais ampla. É o emagrecimento de forma mais consciente, quando você vai incluindo aos poucos. Diferente da restrição, onde na dieta eu só vou te dar essa opção. Na reeducação alimentar, você começa a conhecer os grupos alimentares. Então, supondo, na dieta eu poderia colocar para você assim, alface. E aí, na reeducação alimentar, você entende que você pode escolher dentro da parte dos folhosos, você pode escolher alface, chicória, rúcula, couve. Você tem uma gama de alimentos e você fica, né, de forma mais aberta. Só que o que geralmente acontece? As pessoas, elas não querem a dieta, só que elas querem a reeducação alimentar, só que elas ficam perdidas do que combinar com o que. Então, é fundamental que haja, né, nesse início de adaptação, quando a pessoa chega, né, e nunca foi nutricionista, não conhece, que haja uma prescrição, sim, mais tendenciosa ao processo daquela pessoa, com mais opções, para que ela aprenda a combinar os alimentos. Porque senão acontece o quê? Aquele famoso assim, botar 4 carboidratos dentro do prato só.
Aí a pessoa bota arroz, bota macarrão, bota batata, bota... Não, mas aí é reeducação. Eu tô trocando aqui, você que lute, porque eu já tô trocando aqui. E é uma coisa que, né, naturalmente a pessoa sabe como comer bem. Só que às vezes aí vai pesquisar e acaba tirando muita coisa. Esses dias eu recebi uma menina desesperada falando que cenoura não, cebola engordava, que ela ouviu falar que cebola tinha muito carboidrato. Eu falei, amada, você tá lendo aonde? Toma cuidado com esse negócio da internet, que daqui a pouco vocês estão cortando os pulsos, gente. Vai viver de luz, fazendo fotossíntese. Então é fundamental que a gente comece, né, a selecionar e a filtrar também muita coisa para não acontecer, porque toda hora tudo muda e às vezes contexto para uma pessoa propriamente dita, para aquele caso. Esse caso, né, no caso, supondo, você tem resistência à insulina. Beleza, você tem resistência à insulina, pré-diabetes ou contexto de diabetes, o carboidrato realmente não vai ser tão seu aliado assim. Agora, se a pessoa tem uma boa resposta insulínica, não tem por que sair fazendo restrição absurda e botar que você não pode consumir nada mais. Mas aí a mídia coloca uma coisa que é pontual para um grupo e coloca para todo mundo. E aí, com isso, um teve resultado emagrecendo, pronto. Vamos todo mundo fazer a mesma coisa. E fica nessa boiada, só que cada vez mais todo mundo tá pegando tudo, tá ficando com medo. Então, eu já recebi pessoas que estavam dentro do peso, que nunca tiveram problemas, mas começaram a ter medo de engordar. E com esse medo, a fase que a gente mais engorda, né, emocionalmente falando, é o medo, né? E essa questão do medo, de fato, ela faz a gente engordar, porque a gente vai querer criar essa capa de gordura para nos proteger. Então, isso acaba atrapalhando tudo. Então, se eu misturo tudo isso e daqui a pouco eu já não sei mais o que eu como, eu fico com medo da dieta. Mas às vezes é isso que faz, né, a gente começar a ter linha. Por isso que a dieta ela precisa ser individualizada. Uma coisa é quando a dieta obedece o seu metabolismo, ela obedece também a sua rotina. Você imagina se eu coloco para você 6 horas da manhã, entendeu? Para você fazer aquele omelete, Eu fazer tô aquele sonhando muito esse horário. e você tá dormindo. Mas aí a Sempre. dieta tem 6 horas da manhã era para comer isso. Aí o que eu mais vi já foram pessoas que acordavam, por quê? Porque a blogueira acordava às 6 horas da manhã. Porque ela tinha que postar um negócio lá. Aí nisso, ela acordava às 6 horas da manhã para poder postar que ela tava comendo o negócio. Aí todo mundo passou a comer o negócio da blogueira, mas aí não queria acordar tão cedo assim. Aí ficava naquela perdida de qual hora comer, aí já embolava tudo, mas porque não foi feita para você. Ou então de passar mal realmente, de ter uma queda de pressão, uma queda de glicose. Então é muito perigoso o como a gente faz, porque a gente lida com o metabolismo, muitas vezes a gente acha que, tipo assim, que é só uma banana. Eu falo para o papai direto, eu falo, pai, cuidado comigo, eu tenho o poder de matar por uma banana. Porque, às vezes, tem gente que tem, come, né, uma coisa e nunca teve reação. E, de repente, se torna alérgico com aquilo ali por causa de um estresse, de alguma coisa, porque o metabolismo estava desalinhado. Então, é fundamental, quando a gente, né, olhe para os alimentos, que a gente olhe também com esse teor. Porque, igual o carro, do mesmo jeito que se a gente abastece com combustível bom e a gente começa a abastecer com combustível ruim, a engrenagem uma hora vai dar problema. Deu hoje, Stephanie? Talvez não. Tem gente que dá diarreia logo depois que come ali no negócio da esquina que não faz bem. Mas tem gente que leva 3 dias para passar mal. E tem gente que não passa mal e continua comendo ao longo de um ano e depois começa a ganhar peso e depois a saúde começa a reclamar. Sempre falo que é cartão de crédito. Cartão de crédito a gente passa primeiro, paga depois. Então é do mesmo jeito para a Gente, eu fico aqui arrasada. E açúcar, Stephanie? Quem não consegue largar o açúcar, tem uma outra solução ou tem que largar mesmo? E essa também é o açúcar da fruta, né? A frutose, se não me engano, não é isso? Tem gente que acha, eu posso comer fruta a rodo, porque fruta é saudável, mas também esse açúcar também pode ser prejudicial, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho disso, do açúcar. O açúcar tem esse teor e o ideal realmente seria tirar ele da alimentação de forma corriqueira. Mas por que seria o ideal tirar? Porque a curto prazo, né, você pode até sofrer, mas a pessoa não vai sentir falta. Porém, é ideal que você não consuma para que nos momentos de lazer você possa ter a liberdade, né, de consumir um doce, um pavê, uma coisa que você gosta, que vai ser realmente mais açucarado. Mas quando eu gero essa dependência, né, nível todo suco que você faz, né,
todo café, tudo você vai adicionando açúcar demais, a tendência é que cada vez mais você queira açúcar, a sua fermentação intestinal não seja tão legal, e aí a gente acarreta outras doenças. Aí outro ponto é que quando a gente faz essa transição sem ter a necessidade, né, de colocar, no início a gente troca com o adoçante, mas depois a tendência é que a gente vá deixando ele de lado. E também depende do adoçante, tá, gente? Aquele famosinho lá que tem gosto de Ai, rola, gente. Ai, é a gente, longo prazo. complicado. Eu já fiquei sabendo essa questão do adoçante, né? Porque a gente usa aqui o que todo mundo usa. Só que aí, na época, tinha uma amiga que era nutricionista, ela encaminhou, passou para ela um adoçante que o gosto já é totalmente diferente, né? Ele não adoça tanto, é de stevia, se eu não me engano, ele era só disso. E ela falou, cara, ela falou que é mais saudável. Eu falei, gente, eu não consegui me acostumar com isso. Então, mas aí é período e período, tem períodos e períodos para poder você ajustar aos poucos e também se reconhecendo. Geralmente, no início do início, né, por mais que o sucralose ainda seja sintético, é um que facilita o processo de transição para depois a gente entrar, se for o caso. Porque o sucralose ele tem gosto de açúcar, que é aquele, né, da gotinha que é muito comum também. Então, o ideal é que você vá fazendo a transição aos poucos e daí vá deixando. Porque tem gente que realmente coloca 3 dedos de açúcar no copo para poder mexer um suco. Então, essa pessoa vai conseguir fazer a transição puro do prato. Tem gente que sim, tem gente que não. Então, como eu quero que seja algo realmente mais duradouro, eu proponho, né, primeiro esse, e depois a pessoa vai para o xilitol ou para o stevia, que seriam os mais indicados. Outro ponto seria, né, que você me perguntou, que seria voltado para essa questão de realmente, né, consumir ou não consumir. Aí depende, né, como que está sendo a relação com esse açúcar. Porque uma coisa que eu observo muito é a proposta, tipo assim, tira o açúcar do café. Aí tá. Aí você fala assim, tirar açúcar do café, o café vai ficar horrível. E quando a gente faz essa transição e observação dos 10 dias, tem muita gente que não gosta de café. Porém, como já estava fazendo uma dieta, tirou todo o açúcar da alimentação toda, porém, o único açúcar que ficava era o açúcar do café. Então, era preferível tomar café com açúcar do que não comer açúcar nenhum durante esse período de abstinência. E aí, realmente, para essa pessoa, acabava não fazendo tanto sentido tomar café e ela acabava deixando de lado o café. E outras pessoas já, pelo contrário, falam, gente, café com gosto assim, eu nem sabia que tinha esse gosto. Então, é fundamental também, a nível de paladar, a pessoa reconhecer. E quanto à fruta, né, que foi outra coisa que você perguntou, se pode o açúcar da fruta, né, depende de qual a quantidade. Eu já vi pessoas, né, terem uma oscilação porque, de fato, consumiram uma quantidade muito grande, né, ao longo do dia e não tinha necessidade de ser tanto assim, né? O ideal é que tenha um equilíbrio quanto a isso, mas que se realmente consumam, porque as frutas, elas vão ter, além da frutose, elas têm muitas vitaminas. Então, tem muita gente, por exemplo, que não consegue, né, não gosta de comer salada, verdura, legume. E aí, com as frutas, a gente consegue introduzir mais vitaminas do que simplesmente não consumir. E o que mais a gente vê são as pessoas trocando fruta por biscoito. E essa questão de comer fruta vai sendo, de fato, descontinuada quando a pessoa vai ver, ela não come nem banana mais. Então, assim, eu conheci uma paciente que ela não tinha, com 22 anos, ela nunca tinha comido fruta nenhuma. Ela falou assim, como assim? Uma fruta? E a mãe falou, não, desde bebê ela já foi na papinha daquela pronta, né, do potinho. E eu nunca dei fruta pra ela. Caraca, eu nunca dei fruta pra ela. E ficou naquela, eu falei, gente, mas não pode. Alguém deu uma banana pra essa garota, não é possível. Eu nunca tinha dado fruta. Da papinha pra geleia de mocotó, como você sabia que dava pro filho. E assim vai. E é muito comum, né? Antigamente era muito comum isso. Mas hoje em dia, né, até por causa das fórmulas também, as crianças acabam saindo daí para comida e até porque tem um contexto de a comida de criança, né? O pessoal acha que nugget é comida de criança, que o ovo é comida de criança, e acaba fazendo com que não ofereça para a criança, então a criança não vai conhecer, ela não gosta do que ela oferece. Verdade. Eu estou pensando aqui. A Luz aqui falou 5 dedos de açúcar, sou eu mesma. Ela falou que ela não gosta do café, ela gosta da açúcar. Então ela enfia açúcar. Eu também não sou chegada a café, mas na época do trabalho eu sempre tomava muito. E aí eu comecei a aderir o adoçante no café. Então realmente, hoje em dia, assim, eu só tomo café com açúcar porque minha mãe faz, deixa na garrafa. Mas se eu estiver em algum lugar, eu vou sempre escolher o adoçante. Isso eu consegui me adaptar. Mas realmente, tem pessoas que, ai, nossa, o gosto é horrível. Mas depois que você cria um costume, realmente muda muito. Você nem sente mais. Eu faço vitamina com adoçante. Tudo que eu faço
Se eu tiver que fazer, é com adoçante, suco e tal. Mas eu não sei se a quantidade que eu coloco é certa. Eu taco 10 gotas. Se for um copo de vitamina, boto 15, que eu gosto bem docinho. Mas pelo menos tirei o açúcar. Por enquanto, né? Já está dentro do processo. A tendência é que daqui a pouco você acabe desapegando mesmo. É normal. Ai, tomara. Tomara que é difícil. A Tayane aqui, a minha filha comia muita fruta. Hoje em dia ela só gosta de mamão e banana. Tem isso, né? A criança começa comendo, depois vai desapegando, a gente não entende. Enfim, tem que forçar mesmo para poder adaptar, readaptar. Continuar oferecendo, porque a criança ela passa por algumas fases, né, de transição, onde a textura de umas coisas são mais desagradáveis e as outras não, e ela fica naquela... E tem aquela fase da adolescência infantil, onde ela começa a querer escolher as coisas que ela vai comer, as cores. Então, isso vai depender um pouquinho do humor da criança também naquele período. E é importante continuar oferecendo, porque às vezes uma coisa que rejeitava com 4 anos, faz 6, ela começa a adorar aquilo e fica nessa. Então, é importante sempre continuar oferecendo e oferecer de formas diferentes, para que a criança não associe aquilo. Porque realmente ela só não gosta mesmo daquilo se você oferecer 9 vezes de formas diferentes. O mel, olha... eu já joguei aqui pra você já ver aí, pra responder ela. Tá aparecendo pra mim. Sim, é uma boa opção, tem muitos nutrientes também, mas também a gente não pode hiperdosar. Porém, quando as pessoas, né, não têm, né, nenhuma questão com a glicose, de diabetes, nada disso, pode ser utilizada como substituição também, sem problema algum. Eu já tentei fazer isso com mel, mas eu acho também até ele não fica muito o gosto dele, né? Então você não pode esperar que vai ficar com gosto de açúcar, né? Vai ter o gosto do mel. Mas eu vou tentar. Troca o brigadeiro por brigadeiro de biomassa, de banana verde, não sei o quê. Não fica igual, gente. Quem falou que fica igual, mentiu. Mentiu. Macarrão, adora macarrão, e não troca por macarrão de abobrinha. Mentira, não vai ficar o mesmo gosto. Aí você vai comer e vai, nossa, que saco. É expectativa finalista. Tem coisa que a transição funcionar. É ir comer ou beber algo pensando naquele sabor, só que não vai ter aquele sabor, então não adianta, você tem que se adaptar. Prova primeiro, depois você vai criando sabor na sua mente, né? Mas por isso que é não enganar também a pessoa. Não, vai ser super legal. Olha, você vai gostar. Não, Esther. Pra quem perdeu esse foco aí, que na quarentena ficou louco, que comeu desenfreadamente, ficou ansioso, enfim, o que você indica para a pessoa voltar, restaurar essa rotina, né? Trazer essa rotina novamente para a vida, para cuidar da saúde, enfim. Então, a nível, né? Primeiro que você quer voltar a ficar, porque o nosso corpo, né, ele tem a confundir um pouco sede com fome. Então, muitas pessoas estão desidratadas, né? Acabam não consumindo a quantidade de água que precisam. A gente passou por essa transição, né, a nível de clima mesmo, teve período mais frio, não, esse inverno foi um pouquinho confuso. E com isso, as pessoas não estavam tomando água porque estava um pouquinho mais frio. E fora que não estar, né, no trabalho, aquela rotina de levantar, ficar com garrafa e tal, muita gente deixou de beber água. Então, isso fez também aumentar essa vontade de doce, de pizza, de tudo isso, porque a fermentação intestinal ela é inteligente e ela já vai pedir isso por causa da desidratação. Então, para que não ocorra isso, o primeiro passo é realmente tomar mais água. Segundo passo, né, é tentar consumir alimentos mais naturais possíveis. Quando eu falo mais naturais, são realmente frutas, verduras, legumes, aos poucos, e incluindo na rotina normal, por mais que Stephanie, mais difícil para mim está sendo à noite. Tudo bem? À noite, né? Mesmo que você dê uma escapadinha e comer alguma coisa que ainda não está no ritmo, mas ao longo do dia, tente fazer as refeições, né? Nos horários, de certa forma, programados, não ficar muito tempo sem comer, para depois não compensar na refeição seguinte. E o outro ponto é cuidar do sono. A pandemia, né, fez com que as pessoas não dormissem bem. E qual é o impacto de quando a gente não come bem? Quando a gente não come, quando a gente não dorme bem, a gente não vai comer, né? Porque o seu sono ele vai regular esses hormônios de fome e saciedade. Então, se eu não durmo bem, no dia seguinte eu tenho esse efeito rebote. Esse efeito rebote vai me pedir coisas mais açucaradas e realmente mais gordurosas, porque é o cortisol que está alto. Então, se a gente não correlaciona tudo isso, a gente acha que é o quê? Só falta de vergonha na nossa cara. Mas o metabolismo ele é inteligente.
E aí, como para aquela moda, né, que teve, bateu pandemia, todo mundo passando ali, ó, os stories, quando você passava os stories, era aquele prato de brigadeiro, ou uma batata frita com hambúrguer, e a tela do Netflix. Era um negócio épico. E com isso, né, maratonava, parecia que dava 11h30, todo mundo queria assistir o bendito episódio, que ainda estava 4 horas da manhã. E ficou nesse vídeo. E aí, no dia seguinte, repetia. No dia seguinte, repetia. E com isso, teve que trabalhar no office, logava, trabalhava, horário de almoço, dormia, voltava, zumbi total. E aí voltava no dia seguinte, mesmo horário, 11h30, deu, mas me deu uma vontade de comer um lanche, claro que vai dar, gente. Seu marido é inteligente, ele tá pedindo, ele sabe o que ele quer. E isso vai piorando o quadro e o percentual de gordura também aumenta, porque todo mundo pensa assim, eu engordei a nível de peso. Mas teve gente que não mexeu 1 grama na balança, porém as calças começaram a não fechar na região abdominal. E é justamente por isso, além da desidratação, o sono, a falta de atividade física, isso foi gerando esse efeito de ganhar gordura e perder a massa magra que já tem. Então, para que não ocorra, também é um dos pontos para poder vigiar. Água, sono e voltar à atividade física. Stephanie, ainda não estou coisa de ir para academia, não estou confiando. Não tem problema, faz em casa, pula corda, anda de bicicleta. Alguma coisa a pessoa precisa fazer. Dança, bota uma música, porque de dança você entende. Lá vai você para dançar. Durante 1 hora, aí, pelo menos 40 minutos, tá tudo certo. Já vai ajudar esse corpo aí voltando ao normal. Olha, essa live tá parecendo assim, tapa na minha cara, sabe? Sabe o que é tapa na cara da sociedade? Mas foi todo mundo, né? Como você falou, rotina, né? Apesar que tem dias que eu viro. Essa semana eu virei direto. Eu falei assim, tenho tanta coisa pra fazer, eu não vou dormir, porque aí tem que acordar o filho pra estudar, e se eu dormir eu vou perder a hora. E aí eu fico direto, aí acordo, já vou ali pro computador, não sei o que. Enfim, tem dias que eu viro, tem dias que eu faço isso da série, por exemplo, hoje é dia, se eu conseguir, né? Que eu começo a ver a série e vou parar amanhã 4 horas da manhã, mas também aí amanhã é sábado, eu vou dormir bastante também para compensar, né? Mas enfim, tenho tentado me organizar. Aproveitar o dia lindo que vai estar amanhã, gente. Amanhã eu vou tomar banho de sol, amanhã eu vou me banhar de sol amanhã, verdade, tomando uma cerveja. O quê? 6 horas da tarde. Meu lar. Vamos lá. O exercício foi outra coisa, né? Eu super indico. Eu comecei a fazer um exercício com o pessoal de treino funcional, que, como eu não estava podendo fazer na praia, eles faziam em casa. Então, toda segunda, quarta e sexta eu tinha aquela rotina. Aí entrei em um outro grupo que eles mandavam exercício todo dia. Então, eu estava fazendo muito exercício. Estava ficando. E eles acumularam, eles foram passando também informações de alimentação. Então, a gente tinha esse grupo. E aí, do nada, volta. A maioria das coisas voltaram ao normal e acabou aquilo. E aí, o que a gente faz? Desanima, não tem mais aquela pessoa ali pra te botar a pressão, pra te chamar. E aí, você não tem noção, dói tudo. Me deu dor na coluna, já me deu dor no joelho, agora passou pro outro joelho. Aí eu até conversei com o Gabriel me deu umas dicas. Ele falou, cara, é porque também você estava fazendo exercício, você parou, teu corpo estava acostumado àquele... Aí eu falei, ai, gente, tem que voltar pro exercício. Mas eu vou voltar. Vou voltar porque tá brabo. E a pessoa fazendo passo de charme com o joelho doendo não dá, né? Então tem que focar. Não tem que fazer. Porque senão também, né, a nível do corpo mesmo, endorfina, a gente não se sente tão bem. Verdade. Vou focar. Muita gente diz que é impossível ser feliz e emagrecer, né? Como dizem... Eu quero saber se dá para emagrecer sem largar a famosa cervejinha, amada cervejinha. Dá, claro que dá. A gente aprende a barganhar com o nosso corpo. Mas para isso você precisa, né, ter uma rotina certinha, porque aí o seu corpo vai entender, né, que ele é muito inteligente. Ele vai entender que ele não precisa guardar aquilo ali que você está consumindo, que é uma opção, uma refeição livre, propriamente dita. Diferente se você faz exceção atrás de exceção, e ele começa a se tornar uma esponja. Então é importante, quando você tem a rotina certinha, você ter aquele dia, né, de certa forma, programado, não deixar de se hidratar no dia seguinte e seguir o baile. Então, por exemplo, a cerveja, que vai ter um teor de carboidrato muito maior, além do teor de álcool, eu sempre indico que esse petisco que vai acompanhar seja realmente proteico. Que você vá fugir do petisco do carboidrato para não superdosar, né? E até porque, geralmente, esse estufamento, esse acúmulo, ele vem na região abdominal, que é o que a gente não quer.
Então, quando você consegue, né, consumir mais a parte da carne, né, do peixe, seja lá qual a proteína que você vai acompanhar com essa cervejinha, você consegue, além de ficar mais satisfeita, sem esse efeito rebote de ficar colocando as coisas para fora, de ressaca, tudo isso, você também consegue equilibrar isso e no dia seguinte voltar para essa estaca normal, não ficar naquela larica que geralmente acontece no dia seguinte. Verdade. Assim como água. E depois Gente, volta. Não é que o pessoal quer fazer 3 dias da cervejinha, gente. Tem gente que engata quarta-feira, às vezes, e vai até domingo. Aí é isso. gente, não tem estrutura. Isso é realmente tem que ter, né? Vamos ali só sábado e domingo? Vamos só sábado e domingo. Você falou do. Você falou da larica aí, né? Quantas vezes vindo da Lapa, que bate aquela fome, você tá indo pra casa. Toma ali cachorro-quente, bora, faz 2 cachorro-quente aí pra viagem. Chega em casa, come e dorme. Eu já comi estrogonofe de manhã vindo de balada, sabe? Tipo, fez o prato, a quentinha, porque tem gente que vende as quentinhas, né, pra quem vem do trabalho e tal. Faz a quentinha de estrogonofe. Cheguei em casa, yakisoba, aquela porção que te deixa sufocada. Eu como e vou dormir. Então, gente, isso é sem estrutura, não dá. Já fica, já fica até assustada, né? Ai, meu Deus. Não fica assustada, porque as combinações, amada, combinação alimentar a nível de larica ou a nível de compulsão são épicas. Aí você imagina assim, tal coisa não combina com tal coisa. Combina? Sempre tem alguém para combinar. Com certeza, com certeza. E é justamente Terrível. isso, faltando a saciedade, porque a tendência é que foi para lá para consumir o quê? Só a cervejinha e mais nada. Porque a tendência é que belisca um negócio, daqui a pouco passou 2, 3 horas bebendo e não comeu. Carnaval também é com isso, bloquinho, todo mundo vai no clima, bebe, 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 não come. Daqui a pouco, além da ressaca do dia seguinte, fica com uma fome alucinante. Para quem dá fome, ok, o metabolismo está funcionando bem e ele vai buscar comida. Mas para quem não, o efeito do álcool bate mais rápido e a pessoa tem uma ressaca muito mais forte e acaba passando realmente mal. Então, imagina, você perdeu o dia de carnaval, pular o bloquinho, porque não comeu direito. Você fala, a gente leva o negócio no bolso. É isso aí. Eu aprendi, eu fiz uma dieta por conta própria, tá? Assim, louca, peguei na internet e tal. Realmente deu resultado na época, eu fazia Muay Thai, e aí eu perdi 10 quilos, assim, foi maravilhoso. Mas aí depois eu descontrolei, e aí por isso que eu fico com esse receio da dieta, né? A reeducação é muito melhor, depois eu vi isso. Porque você restringe tudo, daqui a pouco na hora você vai querer voltar aos poucos, quando você vai ver engordou tudo de novo, né? E aí, por conta dessa dieta, eu parei de beber, fiquei 9 meses também sem beber, assim, depois de um tempo. E quando eu voltei a beber, eu aprendi a comer bebendo. Ou seja, eu não, porque eu não fico bêbada tão rápido, consigo aguentar também. E eu falei, gente, pra que eu vou ficar? Porque eu só ia pra beber. Enche meu copo, enche meu copo, enche meu copo. Depois que eu aprendi, todo mundo, ai, mas como é que você consegue comer bebendo? Eu falei, gente, depois que você para de beber, que você começa a comer onde você vai, você aproveita mais as festas, porque eu ia pra festa, no dia seguinte eu queria tanto comer aquele negócio, já era, já foi, eu não comi. E agora eu já consigo mais, eu só tenho que aprender a organizar, né? O que eu vou comer, porque a gente quer comer batata frita e tacar ketchup, e aí complica. Não, mas Bom, mesmo também se reconhecer, porque muitas vezes tem gente que às vezes bebe uma coisa que nem queria beber. Tipo, nem gosta verdade. de cerveja e tá tomando cerveja porque tá todo mundo tomando cerveja. Eu falo, gente, você não é todo mundo. Não gaste sua refeição livre, sua opção livre, com uma coisa que não faz sentido pra você. Come aquilo que você realmente gosta. Porque vira e mexe, todo mundo vai, eu vou. Não é assim, né? Verdade. Hoje em dia eu só prefiro a cerveja porque o resto me deixa muito mal, então eu gosto de beber algo que me deixa bem no dia seguinte. Pra ficar mal, então é melhor não beber. É mal naquela hora de ficar bêbado e tal, mas pra ficar passando mal não dá pra mim, não. Já passei dessa fase. Não, mas você gosta do Aqui, gosto, né? eu gosto de quê? O gosto da cerveja. Gosto. Hoje em dia eu não tomava. Eu tomava vinho, tomava vários porras, ficava arrasada assim, na adolescência, assim. Quando eu descobri a cerveja, eu não gostava. E aí um dia, um calor da praia, provei. Falei, nossa, que delícia, o negócio descendo que nem... Aí foi pra vida. Mas Bom, temos uma outra... mudei. Me adaptei que nem criança. Tá vendo aí a pergunta, né, da Sila? agora apareceu. Qual a opção para saciar a vontade de comer doce?
Hum. Então, uma opção que eu Deixa eu só indico é. complementar. Deixa eu só complementar, principalmente na TPM, né? Para as mulheres, né? Porque chega na TPM, a gente usa essa desculpa, foi como você falou. Ai, tô de TPM, preciso comer um chocolate. E realmente dá muita vontade. Também é vários hormônios, enfim. Mas aproveita e já incrementa aí. Não, sim, na TPM isso é épico porque metabolicamente o nosso corpo ele vai pedir mesmo. Só que ao mesmo tempo a gente pode, né, consumir um que vá ajudar mais, porque quanto maior o teor de cacau, melhor vai ser para a efetividade de fato conter os sintomas. Mas para a opção de saciar a vontade de comer doce no geral, né? Tipo, Stephanie, eu tenho o hábito de almocei, comer uma sobremesa, porque no trabalho passava não sei quem do doce e eu comprava aquele bombom. E aí, todos os dias não seria o indicado. Mas, se a pessoa, né, gosta de frutas, o ideal seria uma fruta que fosse ser mais docinha. Então, as frutas secas, esse dom, né, de serem mais sequinhas, desidratadas e mais doces, então facilitaria esse processo. Mas aí, se você virar para mim e falar assim, olha, Stephanie, não deu certo. Aí a gente precisa identificar de onde está essa raiz, porque às vezes essa vontade de comer doce, ela está referente ao comportamento, né, na tentativa de ter um prazer ali naquele dia, estressante, por exemplo, ou ela pode estar ligada à falta de saciedade dentro das refeições. Então, o corpo da gente identifica que o doce é uma energia rápida, e aí, com essa energia rápida, ele vai querer se manter. Então, supondo é muito comum você estar fazendo uma dieta low carb, e aí você começa a tirar muito carboidrato. O que seu corpo vai fazer? Vai te ficar com aquele alerta, vontade de comer doce, vontade de comer doce, para que você devolva o carboidrato que você tirou. Então, às vezes acontece isso porque, né, acaba que comeu menos do que comia antes e com um dia mais estressante, isso é bem variável, mas incluir as frutas secas, né, acaba saciando essa vontade de comer doce, dando os nutrientes e facilitando o processo. Ou consumindo chocolate, por exemplo, que tem um teor maior de cacau, 60%, 70%, que aí com uma quantidade menor você vai ficar satisfeita e vai podar isso um pouquinho. Assim como também, né, se manter hidratado, porque às vezes essa vontade muito aumentada também está relacionada à desidratação. Eu tinha um aplicativo que eu bebia água de uma em uma hora, ele me lembrava. E realmente, a parte chata é que você acorda a madrugada inteira para ir ao banheiro, uma coisa que eu não tenho paciência, que eu não gosto de cortar o sono. Mas realmente a água faz muito bem, né? O processo de emagrecimento, como você mesmo já falou, tem esse companheiro. A água tem que ser a companheira, senão tudo desanda, né? Porque o nosso corpo precisa realmente se hidratar. Ai, gente, olha, água é vida, gente. Água é vida. Esté, Realmente. estamos chegando aqui ao final. E aí tem um bate-bola, né? Que eu não sei se você já viu, que é aquele momento que eu vou te jogar um sentimento, uma palavra, você vai responder com outro, que vier na sua mente, não tem certo nem errado, tá? Mas antes disso, eu queria que você falasse um pouco como que a pessoa faz para te contactar, né? Porque você atende em Campos, Macaé, Niterói, Rio e Brasília. Eu não sei como é que essa mulher consegue fazer isso, gente. Mas, como que alguém pode te contactar, um futuro paciente? O que que precisa de primeira para ele te passar de informação? Então, no caso, pode ser pelo WhatsApp, né, que é o número que está na bio, No seu ou perfil? pode ser também pelo direct, tanto faz, né? E aí, eu preciso saber qual é o objetivo, porque eu tenho um método para cada objetivo. Como eu trabalho com 3 especialidades diferentes, eu tenho um método para cada objetivo, porque aí ele vai entender, né, a estimativa de consultas, o como funciona, a nível também, né, de pacote de consulta, dependendo da demanda dele. Eu tendo sempre a individualizar bastante esse acompanhamento. E aí, mesmo se for online ou da forma presencial, tem a opção também de cartão de crédito, é bem flexível nessa parte aí. Gente, então é isso. Só seguir ela aqui, vai lá no direct ou manda mensagem no WhatsApp dela que tá lá no perfil. Estamos com 1 minuto e pouco, então eu preciso correr. E o bate-bola é corrido mesmo, então tá ótimo. Mas antes de qualquer coisa, já quero te agradecer. Foi maravilhoso ter você aqui. Eu espero que outras pessoas possam assistir. Vai ficar no IGTV. Eu vou te passar depois o link do YouTube também. Vou te passar o link do YouTube, você pode divulgar à vontade. Quem tá assistindo também pode divulgar. Então, obrigada. Vamos pro bate-bola, só agradecimento. Em breve eu vou entrar em contato aí para fazer um atendimento que eu tô necessitada, hein? Vamos embora. Final do Então mês eu vamos tô lá. aí. Ih, fechado. Vamos ver isso aí. Então vamos lá. Pode acabar do meio do nada, tá, gente? Ela pode estar respondendo e acabar. Então vamos lá. Amor, Nutrição. felicidade, A vida. paixão,
pacientes. Prazer. Comer. Família.